No Conectados com a Cultura de hoje, conheceremos um pouco mais sobre o Arquivo Público de Divinópolis. Sua importância em relação à preservação da memória da política pública e de seus gestores. Na preservação e divulgação da história do município e da região Centro-Oeste. Faber Barbosa é historiador da Gerência de Memória e Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura. Ele irá apresentar a trajetória do Arquivo Municipal e as transformações ao longo do tempo pelas quais essa instituição passou. Você sabia que há uma diversidade de tipologias documentais representadas pelas fotografias, os documentos cartoriais, atas camarárias, jornais, arquivos de áudio e vídeo e outros tipos de registros devidamente acondicionados no acervo do Arquivo Municipal? É importante enfatizar o grande potencial que esses acervos apresentam em relação às pesquisas que podem ser desenvolvidas por diferentes áreas das ciências humanas. Sobre as diferentes etapas da história e das sociedades do município de Divinópolis e da região Centro-Oeste. Estamos no espaço do Arquivo Público Municipal de Divinópolis. Todas essas caixas que vocês estão observando acondicionam documentos em suporte de papel, em suportes diversos, papel, fotografia. Mas para a gente entender um pouco mais da história de um espaço igual a esse, a gente tem que voltar consideravelmente no tempo e pensar aquelas civilizações antigas que a gente só lê nos livros de história, que ainda assim, naquele tempo em que elas estavam começando a dominar a escrita, já utilizavam os registros em materiais de argila, com aqueles rudimentos de escrita, e toda essa trajetória contribuiu para a formação dos arquivos. Os arquivos surgiram mesmo na história da humanidade como um aporte, um suporte a memória do homem, A memória do homem que passou a contar cada vez mais com recursos externos para ser perpetuada. Aí no caso dos arquivos, a gente tem esse passado ligado à antiguidade, muito remota, passando ali pela Idade Média, pelos arquivos privados dos reis, ligado à documentação em torno das monarquias europeias e tudo, e de seus impérios, até chegar nesse contexto aí mais ali aos 200 anos, em que começaram a surgir as repúblicas ao longo do mundo, e o arquivo começou a tomar essa feição que a gente está vendo hoje, missão e função que cumpre também o Arquivo Público de Divinópolis. Os arquivos iguais ao Arquivo Público de Divinópolis estão muito ligados à preservação da memória, dos feitos, das ações das pessoas, dos agentes ligados às políticas públicas locais. Então, uma instituição igual a essa, o Arquivo Público, primordialmente, principalmente, responde pelo acondicionamento, pela guarda, proteção e preservação de todo um conjunto de documentos que passam por tipologias e funções diversas, que vão do administrativo, do contábil, até ao documento mais de viés cultural, mais ligado à preservação dos feitos de origem pública e dos agentes públicos. Mas, nos dias de hoje, o arquivo, todos os arquivos, um arquivo igual ao nosso arquivo municipal, eles têm uma função também fundamental, ligada à pesquisa, a pesquisa da história local. E para isso, nesse sentido, o Arquivo Público Municipal de Divinópolis já avançou, já caminhou consideravelmente, através de projetos e 2 décadas praticamente de trabalho, o arquivo conseguiu
acondicionar a documentação, né, que passa por materiais de suporte de tipos diversos e nas condições mais adequadas em termos de embalagem, proteção e preservação dentro de caixas específicas, com papéis com a mais que hoje, né, são exigidos, né, dentro da arquivologia. São papéis que ajudam a preservar ainda mais as documentações, principalmente as documentações muito antigas, porque o arquivo municipal de Divinópolis, mesmo numa cidade igual a cidade de Divinópolis, que é relativamente jovem, né, que tem pouco mais de 100 anos, completou 108 anos agora, mas o arquivo ele acondiciona documentos aqui que têm mais de 200 anos. Né? Então, para pesquisadores, na atual condição do arquivo, a gente acondiciona e preserva uma fonte documental, além de variada, né, bastante rica e com uma temporalidade considerável. Assim. Por exemplo, quando a gente vai falar de escravidão, né, na região, muitas pessoas ficam por entender, né, porque nossa cidade aí é centenária e um tanto jovem, né, uma cidade mais republicana, né, dentro da história do país. Mesmo assim, essa localidade, como uma localidade pertencente a Minas Gerais, passou por toda a trajetória histórica, né, de Minas, passou pelos tempos variados também da história mineira. Aqui, por exemplo, na documentação, que depois vocês vão ter a oportunidade de estar vendo aí, né, nessa edição desse registro do audiovisual, vocês vão estar vendo aí que, por exemplo, no arquivo da cidade de Divinópolis é possível pesquisar, por exemplo, a vigência da escravidão e do regime escravista na região do Centro-Oeste aqui, obviamente antes da emancipação do município, né? O Arquivo Municipal de Divinópolis apresenta aqui, né, documentos variados e entre essa documentação nós temos, por exemplo, uma documentação de uma movimentação, né, do tempo em que havia escravidão e era possível nesse contexto, né, você possuir um escravo, de idades diversas e você ainda negociar, né, além de você ter o trabalho de escravo, você ainda negociava, obviamente. Você podia comprar e vender essa pessoa, né, na verdade. E aí o Arquivo Público Municipal, a gente apresenta registros, né, desse tempo aqui no então Arraial do Divino Espírito Santo. Aqui a gente tem documentação, por exemplo, falando da compra de escravos de idades variadas, né, de preços variados, né, e temos documentação ligada à escravidão desde 1834. Né. E aí, os pesquisadores que se interessam também, andando mais na frente no tempo, o arquivo público, ele registra também, está aqui, né, entre o acervo, no meio do acervo documental, os registros do processo de emancipação da cidade, do processo de instauração, né, de preparação e de eleição da primeira Câmara, né, o registro das atas desses primeiros agentes públicos, né, dos vereadores, já nesse contexto de surgimento da cidade, no ano de 1912, que a gente, depois, vocês vão poder estar observando, atas que registraram esse momento de atuação desses agentes públicos. Então, só recapitulando um pouco aí, o Arquivo Público de Divinópolis, né, apesar da cidade ser centenária, tanto jovem aí na cena da história de Minas Gerais, a documentação que o Arquivo Público comporta, ela transcende, ela vai além desses 100 anos. Então a gente tem registros que falam a vigência da escravidão no então Arraial, depois a transformação, né, que veio se dando com a história do país, a proclamação da República, o advento dos tempos republicanos e o surgimento do município de Divinópolis no início do século XX, já nesse contexto republicano, sendo registrado nas atas com toda a dinâmica, né, ligada a um regime republicano, né, marcada pelas eleições locais, a participação dos agentes e das lideranças locais nesse processo, né, a confecção de documentos
registrando essas reuniões, né, em torno dos primeiros passos da política pública local, né, através das primeiras reuniões da Câmara, né, e quem eram esses agentes, né, e que tipo de política que a cidade vivenciou nesse começo do século XX. Né. E nós temos também, para os pesquisadores, principalmente, outras fontes, né, que vieram sendo acondicionadas e doadas e guardadas e adquiridas pelo arquivo, que também são fontes ligadas a outro tipo de suporte documental, tipo material fotográfico, um registro de imagens, passagens, né, eventos, fatos da história local, né, e fotos de momentos diversos também, que são fontes assim fundamentais para as pesquisas, né? Também contamos no acervo aqui do Arquivo Público os periódicos, jornais de épocas diversas, propriedades diversas, jornais ligados a questões de publicação de atos públicos também, mas também principalmente jornais ligados à propriedade privada, mas também que registraram momentos, eventos, fatos, né, fundamentais da passagem da história da cidade. Então, nós temos aqui nesse espaço do Arquivo Público um espaço de preservação, né, perpetuação, proteção da memória local e regional, né, um espaço que hoje, né, apresenta uma condição de destaque assim, né, na cena da pesquisa e da preservação da memória. Então, para um pesquisador, aqui ele vai ter uma disponibilidade de fontes variadíssimas mesmo, né? Eu já registrei a maioria aqui, passando pela fotografia, pelo documento cartorial, pelos periódicos, jornais, né? As atas de publicação dos poderes públicos, né? Temos também, né, está sendo processado aí com mais calma, um material ligado aos registros de audiovisual, né? Que registram passagens também interessantes, né, da história local, né, e o que acresce, né, o que adiciona ainda mais riqueza às fontes documentais acondicionadas no Arquivo Público Municipal de Divinópolis. Essa documentação é um dos tipos de documentos que o Arquivo Municipal de Divinópolis acondiciona. São documentos cartoriais. Esse documento especificamente é de 1849 e fala da venda de uma escrava nascida, uma escrava crioula, nascida no arraial do Divino Espírito Santo, né, e está sendo vendida de seu antigo proprietário, que inclusive é uma figura que marcou, né, teve uma participação bastante de destaque na história divinopolitana. Ele está negociando a escrava em 1849 está vendendo, né? É uma escritura pública de compra e venda. Então, mostrando que a documentação do arquivo, e assim como a história local, ela vai muito além desses nossos 100 e poucos anos, né, de emancipação política. Tem uma ata de 1912, né, no tempo ainda que a localidade deixou de chamar, né, Arraial do Divino Espírito Santo, já estava ganhando a configuração de município, mas ainda... E vocês podem ver aqui, nós estamos de 24 dias do mês de 1912, nesta vila de Henrique Galvão, né, registrando aqui as primeiras reuniões dos agentes que iam se responsabilizar pela condução da Câmara, né, e da política pública local a partir da emancipação. Aqui nós temos o registro fotográfico também, que é um dos suportes documentais que o arquivo acondiciona. E também, olha que todo esse material, né, de acondicionamento, ele contribui, né, foi um material que foi adquirido e houve uma troca um tanto recente de todo o acondicionamento dos documentos aqui, com esse tipo de material de papel, que não é um papel que acumula acidez, né, e que contribui consideravelmente para a maior preservação da fonte documental.
Música